Olá, hoje é domingo, dia 13 de outubro de 2024 e nós estamos aqui para fazer os nossos breves estudos bíblicos. Você esteve aí nesse período todo com o Ricardo fazendo o Pentateuco e agora nós vamos começar o livro de Josué. Nessa caminhada que nós começamos na PIB Castelo de fazer a leitura da Bíblia toda juntos, estamos quase encerrando essa trajetória. E hoje nós vamos começar o livro de Josué. Vamos ler o livro inteiro, lembre-se, um capítulo por dia, e todos os dias nós deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo sobre esse capítulo. Os meus recados que eu sempre dou quando faço esses estudos: adquira a Bíblia 365 ou qualquer outro método de leitura sistemática da Bíblia. Isso vai mudar a forma como você compreende a Escritura. É importante que você leia a Bíblia toda. Faça isso. Além disso, lembre-se que na Primeira Igreja Batista do Castelo nós temos múltiplos estudos que você pode acessar, pode conhecer a Escritura. Então faça esse esforço para que a sua vida devocional melhore, para que seu conhecimento da Escritura melhore, para que a sua vida de oração também melhore. Nós vamos começar hoje o livro de Josué, como eu disse, e vamos ler Josué, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, onde quer que você andar. Eu chamei esse estudo de hoje de O Segredo do Sucesso. E sucesso é uma coisa que todo ser humano, de maneira natural, deseja, e eu decidi começar os estudos de Josué pegando essa fala direta de Deus a ele, e essa fala direta de Deus a ele mostrando qual é o caminho, o real caminho para o sucesso. O livro de Josué, nós temos fortes evidências para crer que ele foi escrito por Josué, quase todo por Josué. É óbvio que ele não poderia ter relatado a sua própria morte, como acontece lá no capítulo 24, nos versículos 29 a 33. Contudo, outras partes do livro apoiam muito essa ideia. As descrições vívidas das batalhas que ele viveu também parecem mostrar um tipo de recordação de quem estava lá, de quem viveu. E o livro cobre períodos muito, muito importantes da história de Israel. O livro cobre, aliás, um período tão importante da história de Israel, que é a conquista da terra e a ocupação final da terra prometida que Deus lhes havia prometido. O livro vai mostrar o esforço, que é o esforço das 12 tribos, para trabalharem unidas, para conseguirem cumprir o final da promessa que Deus havia dado a eles. E o primeiro capítulo de Josué é um convite à soberania de Deus. Ele escolhe dar ao seu povo uma terra e ele diz isso. Ele diz para que Josué seja forte e corajoso, no versículo 6, mas diz: porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados. Deus é soberano, ele é dono da terra e ele define que ele vai dar essa terra a Josué e ao povo de Israel. E para cumprir esse propósito, ele escolhe a Josué e dá a ele uma direção que é muito interessante, uma direção que é: seja forte e seja corajoso. Nós tendemos a ler esse texto com um olhar maculado pelas lentes humanas. O que eu quero dizer com isso? Nós tendemos a olhar para esse texto, principalmente nos nossos dias contemporâneos,
entendendo esse texto como se fosse Deus dando um discurso motivacional para Josué. E Deus não está aqui dando nenhum discurso motivacional, nenhuma força motivacional para Josué. O tipo de instrução que é dada a Josué pode dar uma ideia de coragem como esse elemento motivacional e pode também dar a ideia que o fator determinante para o sucesso é essa coragem, é ele ser forte, é ele ser corajoso, essa força e essa coragem. Contudo, se nós observarmos um pouco melhor o texto, nós vemos onde Deus diz que Josué tem que firmar a sua coragem, onde ele deve ancorar a sua coragem. E a ancoragem da coragem de Josué deve estar em obedecer toda a lei que Moisés ordenou. A coragem de Josué não é um chamado a um braço forte, a um braço armado. Não é isso. É um chamado à confiança. Como nós vamos ver ao longo de toda a vida, a coragem de Josué é um chamado à dependência de Deus. A coragem de Josué, a força de Josué, é um chamado à ausência da força. É exatamente isso. Parece um contrassenso, mas não é. O chamado à coragem de Josué, e nós vamos ver isso em todo o livro, é um chamado à dependência de Deus. É um chamado a colocar Deus em primeiro lugar. Estevão, no sermão que ele proferiu antes de ser apedrejado como o primeiro mártir da história da igreja, menciona a conquista da terra por meio de Josué como um ato salvador de Deus. Então Estevão vai dizer, isso está lá em Atos 7:44, que o fato de Josué, da conquista da terra ter sido feita pelo povo, é um ato salvador de Deus. A conquista de Jericó pela fé, com a derrubada das muralhas, é usada como um exemplo de fé em Hebreus. Está lá em Hebreus 11:30. Veja, esses eventos não são usados. Estevão usa como um ato salvador de Deus. O livro de Hebreus fala que é um ato de fé. A fala de Deus a Josué, não te deixarei, não te desampararei, que nós vemos aqui nos versículos 5 e 6, ela é repetida lá em Hebreus 13, 5 e 6. Portanto, Josué é convidado à dependência, à confiança. Como o nosso estudo se chama O Segredo do Sucesso, Deus dá a Josué o segredo de sucesso. Ele diz assim, para que ele seja forte e corajoso no versículo 6, e diz assim, somente seja forte e corajoso, repete no versículo 7, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Essa é a base da coragem, obedecer a lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Deus fala a Josué literalmente que ser bem-sucedido significa não se desviar da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe de falar as palavras desse livro. Josué, você fala as palavras desse livro. Você expõe as palavras desse livro. Você ensina as palavras desse livro. E diz mais ainda, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E aí veja, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, o conselho de Deus a Josué não é um conselho motivacional. O pecado essencial do ser humano é perder a noção de que é coisa criada, de que é criação de Deus, e a Bíblia toda narra uma história muito clara de criação, queda, redenção e consumação. Isso está em toda a Escritura. Criação, queda. O problema central do ser humano é cair e começar a adorar a coisa criada. Ele começa a adorar as coisas que foram criadas. Santo Agostinho costumava dizer isso, que a questão é que quando nós pecamos com coisas boas. O que quer dizer com isso? Nós começamos a adorar coisas que foram criadas, mas nós começamos a substituir Deus por essas coisas. Deus não está convidando Josué a ser um homem de braço forte e confiar na sua própria coragem. Pelo contrário, está dizendo, confie em mim, você obedeça ao livro dessa lei, siga o livro dessa lei e você será bem-sucedido. O convite a Josué é para o exercício de confiança, mas ela só é vivida para quem medita na lei do Senhor, de dia e de noite. É impossível exercer confiança em algo que você não conhece. Você não vai confiar a Deus se você não conhece. Se não conhecemos a Deus, nós não vamos confiar nele. Coragem, nesse caso,
será o exercício de braço humano de verdade. E aí será inócua, ela será sem sentido. Quando a coragem é uma coragem desconectada da confiança em Deus, é uma coragem desconectada do conhecimento de Deus e da sua palavra, é só braço humano, é só esforço motivacional. E isso não gera absolutamente nada. Que Deus nos ajude a entender a natureza e a profundidade desse conselho dele para Josué. Que o segredo do sucesso está em confiar nele. O segredo do sucesso está em meditar na palavra e conhecê-lo. Deus te abençoe.